Fala aí, concurseiro! Vamos aí para essa semana da ultrapassagem Polícia Militar da Bahia. Olha só, vamos aí trabalhar o direito penal militar. Veja, a FCC, ela não tem questões de penal militar. Pois é, não tem. Então, veja como é que funciona a cabeça do examinador, certo? Eu já fui examinador de concurso, então eu tenho mais ou menos ideia de como eu faria sendo examinador da FCC. Vamos imaginar que a FCC chegava para mim e disse: Ó, Jean, cria aí umas questões de direito penal militar para aplicar no concurso da PM da Bahia, que vai acontecer dia 22 de janeiro. Eu, beleza. Como eu já sou especialista na área, né? Eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Só que eu tenho que pensar o seguinte, porque às vezes eu tenho ali doutorado em direito penal militar. Tenho ali, cara, eu sou o foda do direito penal militar. Cara, eu não posso criar questões no meu nível, porque senão ninguém vai acertar. Porque eu vou trazer jurisprudência que ninguém conhece, decisões que ninguém conhece, doutrina que ninguém conhece. Aí o que é que nasce aí nessa ideia? Aí nasce nessa ideia o seguinte: eu vou ter que ver, poxa, deixa eu ver se na PM da Bahia já teve concursos anteriores. Aí eu vou lá. Tá, 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 tá. Opa, achei aqui a Banca IBFC, foi a que fez o último concurso, fez um concurso 2020, fez o concurso 2018, fez o concurso lá para trás. Aí, opa, peraí, deixa eu dar uma lida aqui, como é que ela tá cobrando. Ah, ó, tá vendo? Ela cobra basicamente letra da lei. Ah, ela troca uma palavra por outra. O que é majorado, ela coloca como qualificado. Ela pega, coloca lá um título. Ela define o crime no título e pergunta que crime é aquele. Opa, ela pergunta se o crime é próprio, se é comum. Ah, então beleza. Eu vou fazer mais ou menos da mesma forma. Pronto, é assim que ele vai fazer. Ele vai olhar a banca anterior, ele vai olhar como as bancas anteriores cobram o direito penal militar. Então, para o nosso treino de hoje, eu vou trazer questões das bancas anteriores de direito penal militar. Certo? Então, pau na máquina e vamos lá. Olha aí. Semana da ultrapassagem, direito penal militar. Olha aí. Primeira coisa que você tem que ter ideia no seu concurso é a diferença dos crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. É de uma maneira bem tranquila. Crime próprio ou propriamente militar é aquele que só tem definição legal no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Por exemplo, a deserção. A deserção é um crime propriamente militar. Por quê? Porque só pode ser praticado por militar e só existe definição única no Código Penal Militar. É tanto quanto, meu aluno, que entenda quando o militar ele é considerado desertor, em algumas situações ele é excluído. Ele deixa de ser militar. Né? Já teve um caso aqui no Corpo de Bombeiros de Alagoas que o cara foi considerado desertor, 6 meses depois ele foi excluído. Hoje ele não é mais militar. Agora, se ele for capturado, que ele ainda não foi, ou ele se entregar voluntariamente, a administração militar vai ter que incorporá-lo novamente, ou seja, vai ter que torná-lo militar novamente, para ele poder responder pelo crime de deserção. Porque só quem pode responder pelo crime de deserção é quem é militar. Por isso que ele agora não é mais militar, ele vai ser reincorporado e vai ser colocado novamente na corporação para ele responder pelo crime de deserção. Porque a deserção é um crime propriamente militar. Já o crime impropriamente militar é aquele crime que tem dupla definição. Ele tem uma definição no Código Penal Militar e tem uma definição no Código Penal Comum. Por exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime impropriamente militar. Por quê? Porque eu tenho a previsão no artigo 121 do Código Penal Comum e no artigo 205 do Código Penal Militar. Mas não é só no Códigos Penais Militar e Comum. Também pode ser numa lei extravagante. Você, futuramente, quando ingressar na Polícia Militar da Bahia, você pode responder por um crime impropriamente militar chamado de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Sacou? Por quê? Porque o abuso de autoridade, quando ele é praticado por militares, como é uma lei extravagante, você termina se tornando ali um crime, termina se tornando um crime impropriamente militar. Fechou?
Guarda isso. A banca não pediu claramente, mas, cara, isso é o básico. Isso é a primeira coisa que o aluno tem que saber. Certo? Vamos lá, vamos responder aí, começar as questões aqui, ó. Assinale a alternativa correta, certo? Correta, que indica a conduta típica que configura crime de corrupção passiva, assim como delineado no Código Penal Militar. Veja, a banca está pedindo a corrupção passiva. A corrupção passiva é quando eu, funcionário público, recebo uma vantagem. Quando alguém me oferece, ele está cometendo a corrupção ativa. Então, se você, civil, me oferecendo para mim, militar, uma vantagem devida, você comete a corrupção ativa e eu cometo a corrupção passiva. Se eu receber, tem isso, né? Então vamos lá. Ó. Oferecer, não. Prometer dinheiro para a prática de ato funcional. Não, aqui seria a corrupção ativa. É? Ó, participar de modo ostensivo diretamente em contrato de fornecimento de qualquer serviço concernente à administração militar sobre o que deve informar em razão do ofício. Não. O nome desse crime aqui é participação ilícita. Participação ilícita. Receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, olha aqui, ó, vantagem indevida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Olha aqui, ó, acertamos aqui a letra C. Dar ou prometer vantagem devida para retardamento de ato funcional. Não, aqui seria a ativa. Participar de forma simulada por interposta pessoa de concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre o qual deve ser fiscalização em razão do ofício. Não. Aqui seria o mesmo crime da letra B. Participação ilícita. Participação ilícita. Questão 2. O crime de desacato a superior. Veja que o crime é desacato a superior. Deixar isso bem claro. Ó. Desacato a superior. Certo? Classifica-se como? Só existe esse crime no CPM. Então, só existe esse crime no CPM, ele é um crime propriamente militar. Agora, cuidado. Se fosse só desacato, eu tenho ele no CP e também no CPM. Então, ele seria impropriamente militar. Certinho? Impropriamente militar. Certo? Olha lá. Próxima questão. No que se refere ao crime militar de falsificação de documento, assinala a alternativa correta. A pena do crime é de detenção de 6 meses se o fato não constituir elemento do crime mais grave. É uma questão difícil quando a banca cobra detenção e reclusão. Infelizmente, tem banca que cobra isso. Então, mas aqui está errado porque seria reclusão. Certo? A pena é agravada se é oficial e exerce a função da repartição militar. Certíssimo. Guarda isso na sua cabeça, na sua prova. Leve para a sua prova no dia 22 o seguinte. Todo crime praticado por oficial, sempre a pena vai ser mais alta. Pode ter certeza disso. Leve isso para a sua prova, tranquilo, 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 tranquilo mesmo. Beleza? Olha aí, questão número 4. Assinala a alternativa correta que se apresenta como forma qualificada do crime de violência contra superior. Quando a violência é praticada, olha só, qualificada aqui, ó, com arma. Se a violência é praticada com arma. Só que assim, a banca aqui, ela cometeu uma falhazinha, certo? Cometeu aqui uma falhazinha. Veja, essa questão era para ter sido anulada, só que ela não anulou, certo? Deixa eu explicar isso melhor. Entenda que aqui a maldade da banca foi com relação a essa palavra qualificada. Por quê? Porque eu tenho o crime majorado e o crime qualificado. Vamos lá. O que é um crime qualificado? O crime qualificado é porque eu tenho o crime na sua forma simples e tenho o crime na forma qualificada. Por exemplo, o homicídio simples, a pena é de 6 a 12 anos. E o homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos.
Qual é a diferença? Eu mudo a pena. A forma qualificada eu tenho um novo mínimo e um novo máximo. Sacou? Entendeu a lógica aí do que é que seria a qualificada? Eu tenho uma nova pena. Eu tenho uma nova pena. Já o crime majorado, eu pego a pena base, por exemplo, 6 a 12 anos, e eu vou aumentar essa pena base em uma porcentagem, uma fração. Aí a banca vai dizer, a banca não, a lei diz metade, um terço, um sexto. Então, a forma majorada, eu vou pegar a pena base e vou aumentar o quê? Um golinho. Aumenta ali um golinho. Entendeu a lógica? Eu aumento ali um golinho. Sacou? Então, veja que essa é a grande sacada. A grande sacada. Beleza? Então, bem de boa aqui. Qual foi a falha da banca? Porque a violência praticada com arma, ela é majorada e não qualificada. Então, olha só. Quando é que o crime de violência contra superior vai ser majorado? Vamos fazer uma revisão aqui para não errar na prova. Quando vai ser majorada e quando vai ser qualificada. Porque o crime contra violência contra superior, qualificada, eu tenho a forma majorada e eu tenho a forma qualificada, certo? Quando é que vai ser majorada, professor? Vai ser majorada quando estiver com arma, certo? E também se for em serviço. Se for com arma, a pena é aumentada de um terço. Se for em serviço, a pena é aumentada de um sexto. Certo? Tranquilo? Quando é que vai ser qualificada, professor? Quando o cara que eu cometi, meu superior cometia a violência for comandante da unidade, a pena vai ser de 3 a 9 anos. Ou se causar a morte. Se eu causar, com a decorrência dessa violência, causar a morte do superior. A pena vai de 12 a 30 anos. Pronto, tá aí. Tá aí. Pronto, fiz aí um resuminho para você. Tá feito um resuminho aí legal na sua tela, certo? Cuidado, seguinte. Quando você pratica uma violência contra o superior, você responde pela violência contra o superior, o crime de violência contra o superior, mas também vai responder pelo quê? Pela lesão. Pela lesão. Por exemplo, você é meu superior, eu dei uma bomba no seu olho. Eu pratiquei um crime chamado de violência contra o superior, mas eu vou responder pela lesão corporal também. Eu vou responder pelos dois, pela lesão corporal também. Beleza? A banca vai dizer que só vai responder por um crime, só vai. A violência contra o superior vai ser absolvida pela lesão corporal. A banca vai tentar induzir você a esse erro aí. Tá fechado? Então vamos seguir. Olha aí. Questão de número 5. No que se refere ao crime de desobediência, como previsto no Código Penal Militar, assinale a correta. Eu quero que você tome bastante cuidado, porque eu tenho um crime chamado de recusa de obediência, que é um crime previsto lá no artigo 163, é diferente do crime de desobediência. Ele é previsto no artigo 301. Artigo 301. Ele é previsto no artigo 301. Recusa de obediência é um crime propriamente militar. E desobediência é o crime impropriamente militar. Certo? Então vamos lá, vamos responder aqui. Aí na letra A ele fala: seu cometimento não se apresenta simultaneamente como transgressão disciplinar. Errado. Porque veja, quando você desobedece o seu superior, alguma coisa, um militar de serviço, você também responde por uma transgressão disciplinar, que são previstas nos regulamentos disciplinares. Certo? Configura crime de desobediência a insurgência contra a ordem ilegal. Não. É insurgência contra a ordem legal. O crime de desobediência pode ser praticado por um civil. Olha só. Desde que
Opõe-se o cumprimento a uma determinação emanada de um militar em serviço. Não, não precisa ser um militar em serviço, só precisa ser um militar. Ordem emanada por militar. Por isso que essa daqui ficou errada. Letra D. Para que ocorra o crime de desobediência, é imperativo que se faz a determinação parta de uma autoridade militar. Show de bola. Olha aqui. Show de bola. Ainda que ocorra uma oposição à ordem superior, mediante violência estaremos diante de um crime de desobediência. Não. Se foi mediante violência, eu tenho o crime de resistência. Desobediência, entenda, desobediência é sem violência. Se for com violência, essa desobediência com violência se torna um crime de resistência. Certo? Então, entendeu aí a lógica, né? Vamos lá. Essa questão 6, bem tranquila, ó. No que se refere ao crime de peculato furto, né, como previsto no Código Penal Militar, assinala a alternativa correta. No peculato furto, a reparação do dano, se procede de sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena imposta. Não, isso aqui não seria o peculato furto. Isso aqui seria o peculato culposo. Essa hipótese, essa situação aqui descrita na letra A, só é cabível para o peculato culposo. Letra B. No peculato furto, a conduta típica se perfaz quando o agente se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade no exercício do cargo ou comissão que recebeu por erro. Não. Aqui seria o famoso peculato mediante erro de outrem. Mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. No peculato desvio, o arrependimento posterior faz com que o agente responda pelos atos até então praticados. Não seria no desvio, né? Não tem como, certo? Aqui a banca deu uma bugada aí. Olha agora. No peculato furto, a conduta típica se consubstancia quando o sujeito ativo se apropria de dinheiro. Não, aqui seria o peculato apropriação, né? Peculato apropriação. Então a letra F sobrou, né? Verifica-se o peculato furto quando o agente, embora não tenha, ó, veja que para configurar o furto, o agente não pode ter o objeto, a res furtiva, certo? Ele não pode ter. Ou detenção do dinheiro, valor ou bem o subtrai ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valência da facilidade que lhe proporciona a qualidade militar. Só que ele furtou porque ele tinha uma facilidade. Por exemplo, eu tenho a chave, por exemplo, eu trabalho na parte administrativa. Eu tenho a chave da repartição. Eu tenho a chave. Então, quando eu chego lá, pelo fato de ter essa facilidade de ter essa chave, eu posso entrar lá e pegar um computador da repartição. Nesse caso, eu estou cometendo não peculato apropriação, peculato desvio, não. Eu estou praticando peculato furto, porque aquele bem não pertence a mim. Entendeu? Vamos lá. Outra questão aqui bem de boa. A ofensa à dignidade ou ao decoro são elementares que lhe fazem presente expressamente no crime militar de... Olha só, aqui eu tenho o crime de desacato a superior. Desacato a superior. É um crime propriamente militar quando eu ofendo a dignidade ou o decoro de um superior. Pessoal, o que seria isso? Seria assim, ó. Você é meu superior. Eu sou seu subordinado. Aí você chega para mim e faz assim. Jean, faz isso. Aí eu dou as costas e vai pra porra. Mando você para aquele lugar. Pronto. Seria um desacato a superior. E ainda vou mais além. Por exemplo, tu chega, vai dar uma ordem para mim. Eu sou seu subordinado. Aí tu vai dar uma ordem para mim. Aí na hora que você tá dando a ordem, aí na hora que você fala, eu faço, poxa, meu irmão, quem é você? Querendo me dar ordem. Tu não manda nem em casa. Olha só, tô ofendendo a dignidade do cara. Tô ofendendo o decoro dele. Entendeu a lógica? Então isso seria o desacato a superior. E isso acontece, viu? Isso acontece, isso é uma beleza. Vamos lá, ó. Então, questão número 8. Olha lá. Essa questão número 8, deixando bem claro que ela na prova ela foi anulada. Por que ela foi anulada, professor? Porque a banca cobrou uma coisa que não estava no edital, que foi a deserção especial, né? Mas o gabarito preliminar foi a letra D, que foi exatamente isso, porque ela não cobrou a deserção especial.
Que a deserção especial é quando o cara foge em uma situação de guerra e tudo mais. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe essa deserção para a gente falar um pouquinho, porque a banca pediu a deserção. Lembre-se que a deserção só é contada quando o militar ele passa, sem comparecer à unidade, mais de 8 dias. Mais de 8 dias. Veja, se a banca pedir data, você faz assim, ó. A data da deserção vai ser igual à data do não comparecimento do militar mais 9. Pronto. Mais 9. A pessoa, mas não é mais de 8 dias? Sim, mas é exatamente isso. Mais de 8 dias dá quanto? 9. Por isso que aqui é 9. Esse mais aqui é só a ideia de soma. Então, como é que funcionaria essa ideia na sua prova? Eu vi recentemente no concurso que cobrou, agora para vir de cabeça qual foi, eu acho que foi do Mato Grosso do Sul. Eu acredito que foi Mato Grosso do Sul. A banca cobrou data. A banca cobrou a data. Quando era que o militar ia ser considerado desertor? Então, se ele diz que, entenda, no dia do serviço dele, vamos imaginar, hoje, dia 15, né? Hoje é dia 15. 15 de 1 de 2000, daqui a uma semaninha tem a prova, né? 2022. Essa hora tá todo mundo aí doido já, né? Olha só, 15 de 1 de 2022. Vamos imaginar que hoje você está de serviço, certo? Hoje você está de serviço. Se você não compareceu, hoje você é considerado ausente e não desertor. Você vai passar 8 dias sendo considerado como ausente. 8 dias considerado como ausente. Você vai ficar ali, ó, 8 dias. Aí, para você calcular qual vai ser a data, você coloca o quê? A deserção é igual a 15 mais 9, que vai dar igual a 24. Então, você no dia 24 vai ser considerado desertor. No dia 24 você vai ser considerado desertor. A banca vai dizer que é dia 23. Sabe por que a banca vai dizer dia 23? Porque você tem o costume de contar com o dia 15. O primeiro dia não conta, ele não é incluído, porque nesse dia você é ausente. Aliás, você não é nem ausente, perdão. Deixa eu deixar bem claro, você é faltoso, você faltou ao serviço. Né? Você só é considerado ausente amanhã de manhã. Por exemplo, você tem que se apresentar às 7 horas da manhã hoje, né? No trabalho, e você, quando for amanhã, de 7 horas da manhã, começa a contar o primeiro dia da ausência. Ou seja, a segunda-feira é o dia da ausência, é o primeiro dia da ausência. Chegou a terça-feira, é o primeiro, fechou o primeiro dia, aí vai. Por isso que ali eu tenho que colocar 9, porque não é mais de 8. Ficou claro? Eu trouxe essa questão só, ela foi anulada, aí aqui está toda... Ela foi anulada porque ela cobrou a deserção especial, mas eu trouxe para explicar exatamente isso. Recentemente uma banca cobrou prazo, qual foi a data da ausência. Então eu trouxe para dar esse bisuzinho para você. Então, se domingo a banca cobrar esse macetezinho, só é você ficar ligado. Beleza? Vamos lá. Olha aí. O ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal configura o crime militar de prevaricação. Pronto. Esse é um tipo de questão muito comum nos concursos. A banca trazer a definição legal do crime e perguntar nas alternativas que crime é esse, certo? Eu tenho aí várias questões nesse sentido, certo? Aqui não estou preparado, tem aí o carga máxima, eu trouxe uma porrada de questão nesse sentido aí, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Questão número 10. A questão número 10 ele fala, ó, sobre o que configura a conduta típica de crime de recusa de obediência, que é aquele previsto no 163, assinala a alternativa correta. Desrespeitar o superior diante de outro militar. Não, aqui seria desrespeito. Desrespeito a superior. Eu queria o crime de desrespeito a superior. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Não. Aqui seria o crime de despojamento. Seria o crime de despojamento desprezível. Desprezível. Despojamento desprezível. Seria o crime de despojamento desprezível. Recusar, olha agora, a obedecer. Olha como é fino. Como é o nome do crime? Recusa de obediência. Então, ó,
Recusar obedecer. Tão fácil que é. Certo? Aí, recusar de obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Tá aqui. Bem de boa. Promover reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Não, aqui seria reunião ilícita, o crime de reunião ilícita. Crime de reunião ilícita. Praticar um militar diante de tropa ou de lugar sujeito à administração militar, ato que traduza o traje a símbolo nacional. Aqui seria o crime de desrespeito a símbolo nacional. Já viu um militar respondendo por esse crime militar, desrespeito a símbolo nacional. Vou explicar. É engraçado, né? Eu fico vendo o pessoal durante Copa do Mundo, durante protestos, pega a bandeira do Brasil e amarra na cabeça, amarra no pescoço, faz como se fosse... Veja, isso no âmbito militar estaria configurado esse crime de desrespeito a símbolo nacional. Exatamente. Ó, o militar ele respondeu, olha só pelo que o militar respondeu por esse crime, olha a situação. Você podia chegar a dizer assim, mas professor, só por isso sim, porque foi praticado em um âmbito militar. Veja, o militar ele foi designado para arriar a bandeira. A gente chama hastear a bandeira no mastro e arriar a bandeira no mastro, né? Ele foi designado para arriar a bandeira. Deu 5 e pouco da noite, como não tinha iluminação, a bandeira tem que ser arriada. Ele arriou a bandeira, pegou a bandeira e amarrou lá a corda, pegou a bandeira e jogou aqui no ombro. Ó. Jogou aqui no ombro. E foi embora com a bandeira aqui no ombro. Aí passou na frente do oficial. O oficial fez, vem cá. Não dá nada, que porra é essa aí? Pois é, respondeu por esse crime militar. De respeito a símbolo nacional. Veja só pelo fato dele ter andado com a bandeira aqui. Aí eu vejo o pessoal amarrando na cabeça, amarrando no pescoço. Se fosse no âmbito militar, já seria ali o crime militar. Certo? De boa? Vamos lá. Olha aí, questão 11. Questão 11. Sobre o que constitui a conduta de motim. Certo? Motim. São questões de uma chance muito grande de ser cobrado. A banca perguntar sobre motim, perguntar sobre revolta, tem uma chance muito grande da banca cobrar deserção. São questões quase certas na sua prova. Quase certa perguntar sobre isso. De uma maneira bem tranquila, o motim, né, é sem arma. É reunir-se militares sem armamento. Já a revolta é quando eu estou com armamento. Pronto, essa termina, ou também chamado de motim qualificado, né? Pronto, então, entenda que é com arma. Pronto, é bem simples, não tem erro, não tem erro. Mas a banca vai tentar induzir você ao erro. Ó. Reunir-se dois militares, não, é reunir-se militares. Reunir-se militares desarmados, olha aí, desarmados, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-lhe a cumpri-la. Show de bola. Tá aqui. Reunir-se mais de 2 militares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antigamente, o motim, para ser configurado motim, tinha que ser mais de 4 militares. Era. Antes da nova redação, tem que ser mais de 4 militares. Hoje não. A lei diz assim, reunir-se militares. Ou seja, mais de um já fica configurado o motim e se eles estiverem armados, já fica configurado ali a revolta, certo? Já fica configurado a revolta. Olha só, vamos lá. Cadê? Tá errado aqui. Letra D, né? Letra D. Deixar o militar de levar o conhecimento superior, conspiração... Não, aqui não. Reunir-se militares armados, não. Aqui já seria a revolta. Questão 12, olha só. Dentre os crimes militares abaixo enunciados, assinale aquele que admite a conduta culposa. Veja, dentre esses 4, o único que admite a modalidade culposa é só o descumprimento de missão. Exatamente. É um tipo de questão pau para você. Porque, entenda, eu fiz assim, há um tempo atrás, eu fiz um levantamento de quantos crimes culposos tinha no Código Penal Militar. Se não me engano, ou foram 27 ou foram 33. 33, ou foram 27, 33. No Código Penal Comum existe pouquíssimos crimes culposos, né? Ali tem um rol de crimes culposos bem menor do que no Código Penal Militar. Por exemplo, lá no Código Penal Militar eu tenho um crime de
culposo de chamar de emprego. Olha o nome do crime, ó. Vai decorar isso aí? É impossível. Emprego de gás tóxico, ó. Tem a modalidade culposa. Aí tem o homicídio, que é o normal. Eu tenho um crime de incêndio, também que pode ser culposo. E outros crimes. Eu tenho vários crimes ali no Código Penal Militar. Então, nesse tipo de questão, fica até pau para o cara não vai pegar e ficar decorando isso. Não indico de jeito nenhum. Vamos lá. Abandonar, olha só. Abandonar, muita atenção com o verbo. O verbo já dá o bizu de qual é o crime. Sem ordem superior, o lugar de serviço. Lembrando que esse lugar de serviço pode ser tanto um lugar fixo quanto um lugar móvel, certo? Muita gente pensa que lugar de serviço tem que ser um lugar fixo. Não. Se eu abandonar o lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, configura o crime de abandonar, abandono de posto. Ajuda muito pegar essa palavra-chave, né, que eu chamo de verbo do tipo penal, né? Olha só, essa questão 14. No que se refere ao crime de violência contra o superior, artigo 157, assinala a alternativa correta. Trata-se de crime comum? Não, é crime propriamente militar. É crime militar próprio. O crime é qualificado se a violência é praticada contra o comandante da unidade a que pertence o agente. Show de bola. É qualificado esse crime. Tá vendo? A gente já viu isso. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de metade. Não, a pena é aumentada de 1/3. O erro da questão é essa. A pena é aumentada de 1/3. Certo? Aí, se a violência resulta em lesão corporal, absolve-se o crime contra a pessoa. Olha só, absolve-se o crime contra a pessoa. Não, não absolve. O cara responde pela lesão corporal e também pela o crime de violência contra o superior. A gente já falou sobre isso. Olha aí, questão 15. Assinala a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de peculato. Poxa, veja, se você observou, a banca escreveu todas as alternativas no mesmo texto, mudando alguma coisa. Ó. Constitui a prática do referido crime, apropriar-se de dinheiro público, de que tem a detenção, em razão do cargo, aumentando-se a pena de 1/6 se o objeto da apropriação é de valor superior a 30 vezes. Não, na realidade é a 20 vezes. Constitui a prática do referido crime, apropriar-se, veja, que ela vai sempre colocar, ó, 12 vezes, aí não, são 20 vezes. Aí aqui, ó, 20 vezes, opa, 20 vezes. Aí, constitui a prática do referido crime, apropriar-se de dinheiro público ou particular, em que tem a posse em razão do cargo, aumentando-se a pena de 1/3 se o objeto da apropriação é de valor superior a 20 vezes. Pronto, chegamos aqui na letra. Veja que todas as alternativas a banca fez isso. Ela pegou, ó, colocou 10 vezes, aí tornou errado e colocou aqui 8 vezes. Mas ela escreveu o mesmo texto, só trocando ali. Se o aluno não faz esse decorebazinho nessas situações, o cara termina errando a questão, certo? Vamos lá. Olha só, questão 16. Assinala a alternativa correta sobre a conduta que consiste o crime de desacato a superior. Cai bastante, viu? Cai bastante o crime de desacato a superior. Então, como é que está o crime? O agente que desacatar o superior, lhe ofendendo a dignidade, não se aplicando a mesma regra que atingir o decoro. Não, se aplica sim. Como é que está o crime? O agente desacatar superior, lhe ofendendo o decoro, ok? Não se aplicando a mesma regra se atingir a dignidade. Não, aqui está errado e aqui também está errado. Como é que está o crime? O agente desacatar superior, lhe deprimindo a autoridade, não se aplicando a mesma regra àquele que lhe atingir a dignidade. Não, errado. Aí, como é que está o crime? O agente desacatar superior, lhe deprimindo a autoridade, não se aplicando a mesma regra que lhe atingir o decoro. Não, aplica também. Veja que a banca tentou só... Lembre-se que a dignidade e decoro tem que ofender os dois. Então, ó, agora, ó. Como é que está o crime? O agente desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, ok? Ou o decoro. Ou procurando deprimir-lhe a sua autoridade. Certo? Questão 17. Assinala a alternativa correta sobre a conduta que consiste o crime de abandono de posto. Ó, a gente já viu, a banca sempre cobra isso. É outro tipo, não. Ó, na sua prova, eu quero que você, pode ter certeza, vai ter lá abandono de posto ou dormir em serviço. E se brincar, não pode ter os dois. Dormir em serviço e abandono de posto. E embriaguez. Pronto, esses são os 3 crimes
as bancas gostam de cobrar. Vamos lá. Aí, aqui é bem tranquilo, né? Porque aqui você vai procurar exatamente o que é o texto da lei, né? Ó, abandonar com ou sem ordem. Não, tá errado. Né? Tem que ser sem ordem. Ó, o que tiver on, já vai com, já tá. Agora, abandonar sem ordem superior o serviço depois de terminar. Poxa, já terminei o serviço. Então, poxa, não tem nada a ver. Então, não é abandonar, não terminei. Então, a letra B, D agora. Abandonar sem ordem superior, posto que se tenha sido designado. Aqui. Letra D. Questão 18. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste o crime de deserção. Tá vendo? Ó? A mesma ideia. Ela vai pedir as alternativas e vai sair trocando uma coisa por outra. Sempre é desse jeito. Ó. Comete tal crime um militar que se ausentar sem licença do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias. Ó, mais de 8 dias. Incorrendo na mesma pena um militar que não se apresentar no lugar designado. Dentro de 8 dias, fim do prazo do trânsito ou férias. Pronto, já matamos aqui a letra A. Professor, e o que é que vai acontecer com as outras? Ó? As outras, a banca vai colocar ó, 5 dias, 12 dias, ó, errado. Vamos ver aqui, ó, 3 dias e 15 dias, tá vendo? Aqui a banca só fez trocar aqui algumas palavras. Questão 19. Assinala a alternativa correta sobre a conduta que consiste o crime de resistência mediante ameaça ou violência. Vamos lá. A resistência, ele está dizendo que não há forma qualificada. Há sim. Existe forma qualificada quando o ato não se pratica por conta da violência. A forma qualificada do crime ocorre se o ato é atrasado. Não. É quando ele deixa de ser praticado. Certo? A forma qualificada do crime ocorre se o ato não se executa em razão da resistência. Show de bola. Olha aí a letra C. A forma qualificada do crime ocorre se o ato resulta em resultado previsto como crime mais grave. Ó. A banca não existe essa previsão, né? Aí, não há previsão de cumulação. Assim, eu posso responder pela resistência e posso mais pela violência, né? Pela lesão que eu posso praticar na pessoa. Certo? Questão 20, assinala a alternativa correta sobre o qual a conduta consiste no crime de publicação ou crítica indevida. Fazer um alerta aqui, Eu fiz esse alerta, muitas aulas eu faço esse alerta para os alunos. Olha só, deixa eu tentar situar você. Aqui em Alagoas, muitos militares estão respondendo por esse crime de publicação ou crítica indevida. Você tem que entender que o governador do seu estado, ele é seu superior hierárquico. Se você criticar um ato dele na sua rede social, isso se torna crime. E ainda vou mais além, crime militar. O governador é seu chefe, bota isso na sua cabeça, né? Eu vi muita gente, ele é de direita, ele é de esquerda, aí mete o pau no governador na rede social, aí a galera toma o pritão e pá, pritão, pá, toma, e então aí tudo respondendo. Estão tudo respondendo. Veja que o presidente da República, independente do partido dele, ele é chefe das Forças Armadas. O governador do estado, independente do partido dele, ele vai ser chefe da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Científica, sei lá o que for. Entendeu? Então entenda isso, ele é seu superior. Então se você critica ele publicamente, mesmo em suas redes sociais, você responde por esse crime aqui, ó. Publicação ou crítica indevida. Que é exatamente aqui, ó. Publicar o militar sem licença, ato ou documento oficial. Então, se você pegar, criticar o que ele fala, alguma coisa desse tipo, você responde. Certo? Você vai responder. Certo? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque ele é seu superior. Ele é o seu superior. Certo? Então, a dica do tio está dada. Questão 21. Assinala a alternativa correta sobre qual conduta consiste o crime de desrespeito a superior. Olha só, desrespeitar o superior diante de civil. Não, tem que ser militar. Né? Desrespeitar o superior diante de qualquer pessoa. Não, tem que ser militar
desrespeitar o civil diante de outro militar. Desrespeitar o civil diante de qualquer pessoa. Não, desrespeitar o superior diante de outro militar. Letra E, beleza? E nossa última, assinala a alternativa correta sobre a pena aplicável no caso de conduta de prática de violência contra o superior. Eu quero que alguns crimes, por exemplo, alguns crimes que estão no seu edital, eu quero que nessa semana você pegue e dê uma decorebazinha. Que a FCC pode... A FCC ela não é comum cobrar pena, o prazo de pena, mas ela pode ter visto essas questões da banca anterior e terminar inventando de cobrar isso. Então eu quero que nesses crimes que estão no seu edital, dê uma olhadinha, principalmente veja se detenção, reclusão, entendeu? Só para matar. Porque você sabendo que aqui seria, ó, você sabendo que aqui já seria detenção, você já matava ela aqui, ó. Detenção de 3 meses a 2 anos. Você já matava. Beleza? Então, galera, quero desejar a você uma ótima prova, certo? Uma ótima prova. Qualquer coisa, quando tiver que terminar a prova, quiser mandar uma foto para mim da prova, manda a foto para mim. Veja, eu vou aqui, esse é meu Instagram, certo? Mas no meu Instagram tem um link que manda para o meu WhatsApp, certo? Tem um link lá na bio do meu Instagram, tem um link. Então você entra no meu Instagram, certo? Me segue e vai lá na bio e manda a prova para o meu WhatsApp. Manda a prova para o meu WhatsApp ou até mesmo aí o quê? Você pode mandar a sua dúvida. Manda a sua dúvida. Sim, e outra coisa, às vezes tem uma questão ou outra que pode ser anulada. Então eu posso ajudar você também a dar uma olhadinha, ó, realmente cabe recurso. Aí eu digo se cabe recurso ou não. Beleza? Tá combinado assim? Então, fosse honra, minha continência a você e até mais. Valeu, tamo junto.